paz no Senhor Jesus, amém? Graças a Deus. Eu trago uma palavra de Deus aos nossos corações, que se encontra no livro de Provérbios, capítulo 13, versículo de número 13, que diz assim: O que despreza a palavra perecerá, mas o que teme o mandamento será galardoado. Perecerá por quê? Por que você vai perecer se você desprezar a palavra? Vai perecer por quê? Por falta de entendimento, por falta de instrução, por falta de sabedoria. Perecerá por quê? Perecerá por falta, de sustento, porque a palavra é alimento. A palavra de Deus é o pão vivo que desceu dos céus, é o alimento espiritual. Logo, se você rejeita se alimentar dessa palavra, você vai ficar, aleluia, você vai ficar desnutrido, anêmico espiritualmente, e automaticamente, se você rejeita o alimento, se você despreza o alimento, se você não come o alimento, se você não come o alimento, logo você vai perecer, você vai ficar desnutrido, você vai sofrer de uma anemia espiritual e automaticamente você vai morrer. É por isso que a palavra diz: o que despreza a palavra, aleluia, o que despreza a palavra perecerá. Perecerá por falta, de vida eterna. Perecerá por falta de cura, perecerá por falta de libertação, perecerá por falta de salvação, perecerá, porque, aleluia, porque a palavra, irmãos, aleluia, é saúde para nossas vidas espiritual, é vigor, é força. A palavra, irmãos, é tudo. A palavra, é o próprio Senhor Jesus, irmãos. Ele é o verbo encarnado, é o verbo que se fez carne. Ele é a própria palavra e por isso nós não podemos desprezar, rejeitar, nós não podemos recusar de ouvir, aleluia, a palavra. Lá em João, capítulo 6, a partir do versículo 60, a Bíblia vai nos dizer que muitos dos discípulos, aleluia, abandonaram a Jesus. Jesus é a própria palavra. Por quê? Porque Jesus estava pregando discurso duro. Jesus estava pregando, aleluia, um discurso difícil de ouvir. Então, ele foi abandonado até mesmo por muitos dos seus discípulos. Ele foi rejeitado, ele foi, aleluia, desprezado por seus discípulos. E aquele que despreza, perecerá. Aqueles discípulos que estavam desprezando, mal sabia eles que eles poderiam perecer, que eles poderiam, aleluia, se perder, que eles poderiam, morrer, espiritualmente. Mal sabiam eles que eles estavam desprezando, aleluia, a salvação, a vida eterna. Mal sabiam eles o que eles estavam perdendo. O que despreza a palavra perecerá. Então, irmãos, não despreze a palavra. Ame a palavra, abrace a palavra. Examine a palavra. O que a palavra diz? Examinai as escrituras, para que vós cuidais de ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. É por meio da palavra que nós somos direcionados, por meio da palavra nós somos lapidados, por meio da palavra nós somos curados, por meio da palavra nós somos libertos, por meio da palavra nós somos transformados, por meio da palavra nós vivemos em comunhão, por meio da palavra, nós vivemos em comunicação, por meio da palavra nós temos ligação espiritual aos céus, ao Rei da Glória, aquele que é a própria palavra. Por meio da palavra, irmãos, não despreze a palavra. O que despreza a palavra perecerá. E muitos hoje em dia, irmãos, desprezam quando a palavra é dura, quando a palavra é de correção, quando a palavra é de exortação, quando a palavra é de repreensão. Muitos desprezam, muitos rejeitam.
É que ai, xaraplafaço, quando a palavra confronta, quando a palavra aponta o erro, quando a palavra aponta o pecado, ribiá, xaraplafaço, ouve. Mas o que Davi disse? Guardei, Senhor, a tua palavra, raplafasto, covia, ramando, que ai, xarabadalavastere. Guardei a tua palavra no meu coração para que eu não venha pecar contra ti. Aleluia, não despreze a palavra de Deus. Guarde a palavra de Deus. Guardando a palavra, você está guardando o próprio Deus. A palavra é o próprio Senhor Jesus Cristo. É a palavra que cura, que liberta, que transforma o homem velho em uma nova criatura. Porque a palavra de Deus é poderosa. É a palavra, irmãos. Muitos discípulos, aleluia, abandonaram a Jesus. Ribiá, xaraplafás, ouve, aramanto. A palavra que o Senhor estava falando, pregando para ele, o próprio Senhor Jesus disse, a palavra que eu vos disse são espírito e vida. É por meio da palavra que você tem vida, vida espiritual, vida abundante, gozo eterno. Vida, irmãos, por meio da palavra você tem vida, por isso não despreze a palavra. Aleluia. Não despreze. Aqui nós vemos que alguns abandonaram, rejeitaram, desprezaram o Senhor Jesus Cristo. Mas Pedro disse, louvado seja o nome do Senhor. Simão Pedro disse, Senhor, aleluia, para que iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Aleluia. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Ou seja, nós sabemos que tu és o Verbo. Nós sabemos que tu és o Filho de Deus, que se manifestou ao mundo para trazer salvação por intermédio da tua palavra. Tu fez toda a criação. Por intermédio da tua palavra, o Senhor chamou à existência aquilo que não existia. Por meio da sua palavra, o Senhor criou os céus e terra e todos os exércitos dele. O Senhor chamou à existência. Se você tem vida hoje, é por causa da palavra do Senhor Jesus Cristo. É porque o Senhor, aleluia, te criou, o Senhor te chamou, ribiastocovia. O Senhor te chamou, que amando e aplafaço, viarabalavasteri, trouxe a você a existência e deu vida para você por meio da sua palavra. E por isso, não despreze a palavra. O que despreza a palavra perecerá, irmãos. Vai morrer espiritualmente. Aleluia. Vai sucumbir, vai perecer, a própria palavra que diz. Mas o que teme o mandamento, aleluia, será galardoado. Aquele que teme, aleluia, a Deus. Aquele que teme, guarda princípios, guarda o mandamento, guarda a lei, que a ixaraplafasto, guarda e que amando e aplafasto, faz a vontade de Deus. Aquele que teme a Deus, irmãos, este será galardoado. E o Senhor falava ao meu coração que aqueles, aleluia, que se assentam para ouvir a sua palavra, aleluia, eles terão galardão. Lembra de Marta e Maria? Ribiá, xaraplafá, souvias. Marta estava ansiosa com muitas coisas, mas Maria sentava-se aos pés para ouvir a palavra. E ela estava ali semeando, aleluia, para o futuro. Ela estava semeando ali aos pés de Jesus para viver um gozo eterno, um galardão eterno, uma vida eterna com Cristo. Aquele que teme o mandamento, esse será galardoado. E se você tem temido a Deus, guardado a sua palavra, se você tem temido a Deus, obedecido, aleluia, os princípios, a doutrina do Senhor Jesus Cristo, pode ter certeza que você será livrado dos laços da morte. Você terá vida em abundância e terá galardão. E se você tem, aleluia, dado o seu tempo para ouvir a palavra do Senhor, não está sendo em vão. O Senhor manda falar para você que o tempo que você tem gastado, ribiacha, araplafasto, ouvindo a minha palavra, ribiando que a ixaraplafaço, viaramando, raplafas, terra. Aleluia. O tempo que você tem gastado ouvindo a minha palavra não tem sido em vão. Não tem sido em vão, que você está juntando tesouro nos céus. Você está juntando galardão. Você está juntando recompensas espirituais, celestiais.
Você está juntando para o reino de Deus, ouvindo a palavra, a tua fé é aumentada. Ouvindo a palavra, a tua família é salva pelo poder da palavra. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Quem é o Senhor Jesus Cristo? É a própria palavra, irmãos, é o verbo encarnado. É por isso que nós devemos dar ouvido à palavra do Senhor. E o Senhor falava ao meu coração quando eu estava meditando nessa palavra. Aleluia. Aqueles que têm sentado, têm dado o seu tempo para meditar na minha palavra, não será em vão. Há uma recompensa, eu preparo o galardão, eu preparo, ribiá, xaraplafá, souve, astéria, bênçãos espirituais para alegrar o coração. Ribiando, ouve, astéria. Irmãos, como que está a sua Bíblia? Muitas das vezes, irmãos, nós somos tentados a passar muitas horas no celular e a Bíblia fica lá empoeirada. A palavra de Deus fica lá jogada de canto, escanteada. Como que está, aleluia, a sua comunhão, a sua ligação com a palavra? Como que está? É preciso, aleluia, voltar para a palavra. Ouvir a palavra de Deus. Aleluia. Ame a palavra. Ame a palavra de Deus. Que amando-lhe a plafa, ouve as ainda que elas sejam para você sarça e espinhos. Ainda que elas venham te confrontar. Ainda que elas venham te corrigir. Ainda que elas venham te fazer chorar. Ame a palavra de Deus. Tenha uma ligação com a palavra de Deus. Ame, aleluia, abrace a palavra de Deus. Aquele que despreza perecerá, irmãos. É a própria Bíblia que está falando. Que aquele que despreza a palavra do Senhor Jesus está desprezando o próprio Deus, irmãos. E nós não podemos fazer isso. Mas também aquele que teme o mandamento será galardoado. E o Senhor falava ao meu coração, fale para os meus filhos, que o tempo que eles têm dado ouvido a minha palavra será recompensado. O tempo que eles têm me dado, aleluia, meditando na minha palavra será recompensado. Eu vou galardoar, eu vou abençoar. E eu vou abençoar não somente a vida espiritual, mas também a vida material, porque aqueles que ouvem a palavra do Senhor, eles são prósperos, irmãos. Eles são prósperos. Aleluia. A palavra do Senhor prospera a vida dele. É por isso que é de suma importância que nós venhamos viver meditando na palavra. Aleluia, a palavra de Deus é tremenda, a palavra de Deus é poderosa, a palavra de Deus é majestosa, a palavra, a palavra de Deus, irmãos, é lâmpada para os nossos pés, aleluia, luz para nós, é lâmpada para os meus pés e luz para os teus caminhos, é a palavra, irmãos. Às vezes nós nos encontramos em trevas e a única luz, às vezes nós esquecemos que a luz está aqui. A luz está na palavra. É lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho. É luz para toda a sua vida. E que é a verdade que liberta. A palavra é a verdade. A palavra santifica, a palavra limpa, a palavra a palavra, irmãos, é tudo. Há um mistério glorioso na palavra. Não despreze a palavra do Senhor. Aleluia. Quando o Senhor falar contigo por meio da Bíblia, por meio do pregador, ou até mesmo dentro do seu coração, não despreze a palavra. Quando o Senhor querer te mandar uma mensagem de exortação, de correção, não despreze a palavra. Ele repreende e castiga aquele que ele ama.